a igreja se colocar de pé para nós ler a palavra de Deus nesta noite. Glória a Jesus. Nós vamos ler no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. No capítulo 54. Livro do profeta Isaías, capítulo 54. E no versículo 17. Louvado é o nome do Senhor. Vamos ler a parte A do versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera por mim. Todos já encontraram? Então vamos ler para a glória de Deus. Isaías 54, 17. Que diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, a tua condenação é esta, a herança do servo do Senhor. Amém? Vamos orar. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai. Obrigado por este versículo, meu Senhor, a qual o Senhor colocou no meu coração para ler nesta noite, ó Deus. Que através deste versículo, o Senhor venha falar conosco nesta noite, ó Pai. Ainda que eu não tenha condições de expressar da forma necessária, ó Deus, mas que o Teu Espírito Santo possa soprar na minha boca, meu Pai. Esta palavra chegar até os ouvidos, meus irmãos, dos ouvintes da Tua palavra, e descer para o coração e fazer um grande mover, meu Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? O Senhor pode se assentar, desocupa suas mãos e dá uma chuva de palma para o nosso Deus. Palma que louva o nome do Senhor. Irmãos, dentro desta campanha, Salmo 91, mais na frente fala sobre isso aí, capítulo 7 por aí. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E o versículo que nós lemos aqui, louvado seja Deus, Deus colocou esta palavra na boca do profeta Isaías. Ele profetizou: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Louvado seja Deus. Quando ele fala ferramenta, nas lutas, nas pelejas, nas guerras de antigamente, o pessoal usava espada, usava arco, usava flecha. Isso é arma de guerra. Louvado seja Deus. Mas quando o Senhor coloca a mão, Ele não deixa essas armas oferecer perigo para as pessoas. Louvado seja, o próprio Deus encarrega, né, de dar o livramento, de dar proteção. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Mas será que é verdade, pastor, está falando isso aí? Eu estou passando o que Deus colocou na boca do profeta Isaías. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. E para reforçar mais para nós, louvado seja Deus. No livro de 2 Reis, a Bíblia fala que o rei da Síria constantemente fazia guerra contra o povo de Israel. Mas lá também tinha, no campo de Samaria, tinha um profeta, um homem de Deus. Aí quando o rei da Síria armava uma estratégia para poder pegar o rei de Samaria, Deus revelava para ele, mandava recado, ó,
não desce por tal caminho, porque os soldados dos sírios desceram ali. Aí o rei de Samaria mandava verificar se realmente estava acontecendo. Ele mandava os seus soldados espiões para olhar, aí só que já estava sabendo que já tinha uma emboscada armada, aí aqueles espiões iam com muito jeitinho, chegava e verificava e via que realmente o soldado dos sírios estava ali acampado. Aí o soldado voltava e falava com o rei de Samaria. Aí confirmava o que Eliseu tinha falado. E a Bíblia diz que fez duas vezes. E aí o rei da Síria não conseguia pegar o rei de Samaria. Aí ele se indignou com aquilo. Convocou uma reunião com o teu soldado. E quando ele convoca uma reunião com o teu soldado, ele logo suspeitou. Tem alguns dos meus homens aqui que é contra mim, porque toda vez que eu acampo no meu exército, o rei de Samaria não desce por lá. Aí quando ele está fazendo aquela reunião, se levanta um dos teus servos. Não, ó rei, lá em Samaria tem um profeta lá, que tudo que você fala lá na sua cama de dormir, esse homem conta para o rei de Samaria. Aí o rei falou assim, mas onde está esse homem? E aí mandou verificar onde estava esse homem, que ele falou, o nome é Eliseu. Ele falou, onde está esse homem? Vai verificar onde esse homem está. Aí verificaram onde Eliseu estava morando. Aí voltaram e trouxeram a notícia. Ele está morando lá em Dotã. Aí o que acontece? Ele envia os cavalos e carro, o teu exército, para buscar Eliseu até a presença do rei da Síria. Aí pela manhã bem cedo, o moço de Eliseu, Geazi, levanta bem cedo. Quando ele levanta que abre a porta, ele vê a cidade cercada. Ele, meu Senhor, o que nós iremos fazer? A cidade está cercada, o exército do rei da Síria está acampado. Eliseu, homem de Deus, homem que tinha confiança em Deus, tranquilo, calmo, falou, não se preocupe, maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Louvado seja Deus. Aí Eliseu faz uma oração para o teu servo. Quando Eliseu acaba de fazer a oração dele, poucas palavras. Peço, Senhor, que abre a visão deste moço para que ele veja. Ele acabou de falar estas palavras. Geazi olha, ele vê carro, cavaleiro e carro de fogo que estava cercando eles. Aí ele pôde ver, ele estava com a visão fechada. Se Eliseu não temesse a Deus, ele fica desesperado. Que a maioria das vezes, aquele homem, aquela mulher que não teme a Deus, não tem aquela confiança em Deus, qualquer coisinha que apareça, ele fica desespero. Mas Eliseu não manteve tranquilo, porque ele sabia, ele conhecia o Deus que ele servia. Nós temos também que conhecer o Deus que nós servimos, irmãos. Amém? Louvado seja Deus. E quando Eliseu faz a oração, que Geazi vê os cavalos e os carros de fogo, Eliseu faz outra oração. Senhor, eu peço que o Senhor cega esse soldado de cegueira. Aqueles homens ficaram cegos no mesmo instante. Louvado seja Deus. Ficaram cegos. Aí o que acontece? Eliseu aproveitou que estava cego, chegou para eles e perguntaram, esse é o caminho que vocês procuram? Aí toma aqueles homens pela mão, irmãos,
e sai guiando aqueles homens até o centro da cidade de Samaria. Está vendo o que Deus faz? Aqueles homens, eu creio que estava com arco, estava com flecha, estava com espada, e Eliseu, desarmado, guiando aqueles homens, até chegar no centro de Samaria. Aí quando chega no centro de Samaria, aí o que o rei de Samaria vê aqueles homens, aqueles soldados, tudo ali cego ali, ele vai e pergunta para Eliseu, fazer o que com esses homens? Matar eles? Ele diz, não, você vai dar pão e vai dar água para eles. E depois de alimentar eles, dispensa eles para a sua cidade, para o seu Senhor. Louvado seja Deus. As ferramentas deles foram aniquiladas pelo poder de Deus. Amém? Trazendo por dia de hoje, se alguém olhar para você e lançar uma palavra contrária, uma palavra negativa, ela não vai prosperar. O próprio Deus vai encarregar de lançar por terra as palavras negativas, palavra contrária. Quem cresce, diga amém. Irmãos, quero falar uma coisa para vocês. Quando você vai passar na rua, que alguém vai lançar a palavra contrária contra a sua vida, contra a sua pessoa, ele não vai falar para você escutar, não. Ele vai falar baixinho. Amém? Mas mesmo ele falando baixinho, o inimigo das nossas almas, ele escuta. Aí ele aproveita e quer agir sobre aquilo ali. Mas o nosso Deus é poderoso, ele chega primeiro. Quando o rei da Síria armou aquela cilada para levar Eliseu até a frente do rei da Síria, o nosso Deus chegou primeiro. E nessa noite também o nosso Deus já chegou primeiro também para te livrar. Ele já chegou primeiro para te guardar. Ele já chegou primeiro para te proteger. Não somente você que está dentro da igreja, mas toda a tua família, todo o teu familiar, todo o teu parentesco, eles são protegidos por Deus, porque você está sendo um canal de bênção na vida deles. Você vem na igreja, você busca para você e busca para a tua família. Quem cresce, diga amém. É por isso que o inimigo luta para que nós não venhamos para a casa de Deus. Porque quando nós viemos para a casa de Deus, Deus, ele passa as estratégias para nós vencer o mal. Deus passa as estratégias para nós vencer o nosso inimigo. Louvado a Deus. Só que é necessário nós acatar as estratégias que Deus dá para nós. Amém? Deus fala, faz isso, você faz. Faz assim, assim, você faz. Não é dizer que ele vai descer aqui e falar com você, não. Ele vai usar alguém para falar com você. Louvado seja Deus. Deus, momento algum, ele desceu para falar com o rei de Samaria. Ele usou o profeta Eliseu para transmitir a palavra para o rei de Samaria. E o rei de Samaria, ele ia lá, verificava e realmente estava acontecendo. Amém? É desta forma que Deus faz, irmãos. Porque muitas vezes a pessoa está esperando para no século 21, Deus descer, ou o anjo de Deus descer diante dele e falar com ele. Deus vai usar um servo dele, uma serva dele, para falar com você ou falar comigo. Quem cresce, diga amém. Quem cresce, diga aleluia. É por isso que muitas vezes no dia de hoje, as pessoas recebem uma palavra de Deus e não acatam aquela palavra, aí não recebe a bênção de Deus. Quando nós recebemos uma palavra que Deus usou um servo dele para falar com a gente, nós não duvidar, nós não turbar o nosso coração. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que Elias, Deus falou com Elias para sair da onde ele estava, na caverna, e para a cidade de Sarepta, que lá ele tinha preparado uma viúva para cuidar dele. Aí quando ele chega na porta da cidade, tem uma senhora lá pegando os gravetos lá. Aí ele chega e fala com ela, peça um pouco de água em um copo. Ela para de pegar a lenha e vai lá pegar água para Elias. Aí quando ela anda um pouquinho, Elias grita de novo, ei, ela
traz também para mim um pedaço, um bolo pequeno para mim. Um pedaço de bolo. A tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite numa botija. Elias falou, ó, faz primeiramente para mim um bolinho pequeno. Ele até falou assim, ó, eu vim que pega 2 cavacos de lenha, que eu vou fazer um bolo pequeno para mim e meu filho, nós vamos comer e morrer. Acabar de comer e esperar a morte. Ele falou, ó, faz primeiramente para mim um bolo pequeno. Ela deu ouvido à voz do homem de Deus. Ela preparou aquele bolo pequeno e trouxe para Elias. Elias comeu aquele pão e depois ela foi fazer para ela e o filho dela. A Bíblia diz que a farinha da panela não acabou, o azeite da botija não acabou, até que Deus mandou chuva e prosperou novamente. Se ela não obedecesse a voz do homem de Deus, ela tinha comido e tinha morrido, ela e o filho dela. Mas como ela deu crédito à voz do homem de Deus, ele alimentou, ela alimentou, e não foi um dia não, foi muitos dias pela frente. Amém? Nós precisamos ter a nossa fé acrescentada em Deus. Para quando Deus usar alguém para falar conosco, nós tomamos posse da bênção, tomamos posse do milagre. Amém? Louvado seja Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Nenhuma língua que se levantar contra ti vai surgir efeito, porque Deus já encarregou de jogar por terra esta muralha, de jogar por terra esta barreira. Amém? Louvado seja o Espírito Santo de Deus, fala melhor em cada coração. Eu quero convidar toda a igreja